Olá, meu nome é Pedro e eu vou explicar para vocês um conceitos básicos de banco de dados. O banco de dados é uma entidade na qual é possível armazenar dados de maneira estruturada e com a menor redundância possível. São onde estão armazenadas todas as informações do sistema e todas as informações que são inseridas nele. O banco de dados geralmente é confundido com o SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. O banco de dados são todas as informações armazenadas do sistema. O SGBD ele simplesmente trabalha e manipula essas informações, no caso que são programas tipo MySQL e o MariaDB. As informações inseridas são quatro tipos de informações inseridas nele, são os dados, a informação, o conhecimento e a sabedoria. Os dados são números ou letras que não possuem característica nenhuma, por exemplo, 1, 23, A, 7, B. Informação já é um dado com uma característica, por exemplo, 23 anos, 56 quilos, 1,5 metro de altura. O conhecimento é quando você pega os dados, a informação e trabalha a partir para gerar alguma informação, fazer algum tipo de listagem. Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas possuem 26 quilos. Eu vou clicar no 26 quilos, eu vou setar a pessoa com 26 quilos, ele vai mostrar todas as pessoas que possuem 26 quilos. A sabedoria é quando eu pego um conhecimento e faço alguma ação em cima daquela informação. Por exemplo, eu quero pegar todas as pessoas que têm 26 quilos e excluir do meu sistema. Excluir do meu sistema. Ou selecionar todas as pessoas e vou excluí-las, no caso apagá-las, ou vão ficar desabilitadas. Ou seja, a sabedoria é a aplicação dada a partir do conhecimento adquirido naquela informação. A abstração de dados ela é dividida em três partes: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. O modelo conceitual é o mini-mundo. No caso, você vai pegar todas as informações que o usuário vai passar e vai montar um projeto em cima dele. O modelo lógico já são todas as tabelas. Por exemplo, montar um cliente. A tabela chamada cliente vai ter o nome dele, o CPF, o telefone e outras informações. O modelo físico vai ser onde você gravar as informações, onde você manipular aquelas tabelas. Por exemplo, o modelo físico seria um MySQL, por exemplo. Tem dois tipos de dependência: dependência física e dependência lógica. A dependência física é quando eu faço alguma alteração, alguma manipulação dentro do sistema. Por exemplo, no SGBD, eu quero aumentar a memória, quero aumentar o espaço das tabelas, Então, em nenhum vai aplicar, o usuário não vai perceber essas alterações. Já na independência lógica, é quando eu crio uma tabela a mais ou um campo a mais. Da mesma forma, o usuário não percebe, mas essas independências elas não se relacionam. Então, se eu fizer uma alteração no banco de dados, não ocorrerá nenhuma alteração na lógica. Mas se eu fizer alguma alteração no banco de dados, também não vai ter interferência na física. E é só isso, pessoal. Olá, meu nome é Lucas e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o que é o modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? Ele é o primeiro passo para a criação de um banco de dados. Tendo um nível de abstração alto, ele foca na organização da visão de negócio. Ele é como se fosse o primeiro contato entre o desenvolvedor e o cliente, ou a pessoa que teve a ideia do projeto. Neste passo, nós devemos ignorar qualquer tipo de tecnologia a ser usada e descrever as necessidades e informações do nosso projeto de forma que ele capture o mundo real. Nós não devemos pensar como fazendo um projeto de banco de dados como fazendo um aplicativo para o computador. Nós devemos pensar como nós queremos esquematizar o passo a passo do que vai ser feito. Nosso modelo conceitual servirá como uma representação do que iremos transformar em modelo lógico, discriminando os dados e informações de forma visualmente inteligível, de forma que seja representada a memória essencial do nosso projeto, ou as suas classes persistentes. Nesse modelo, nós devemos apresentar os dados de forma que qualquer pessoa que pegue consiga entender o que está acontecendo ali. Um exemplo de um projeto para entendermos melhor como funciona o modelo conceitual. Um modelo de dados para cadastramento de endereços e proprietários, onde deve-se cadastrar o CPF, nome e sexo do proprietário. Deve-se cadastrar a rua, número e bairro do endereço. Um proprietário pode ter diversos endereços ou não ter nenhum.
O endereço somente pode pertencer ao proprietário ou não ter nenhum. Aqui vemos o modelo de entidade de relacionamento, modelo ER, que ele discrimina o projeto que acabamos de falar. Nele conseguimos ver 3 principais pontos. São as entidades, relacionamentos e os atributos. Nos retângulos, conseguimos ver as entidades, que são conjuntos de objetos que queremos guardar informações sobre. No losango, no meio, vemos o relacionamento, que é a ligação das entidades. Nesse caso, o proprietário possui endereço. Nos pontos ligados às entidades, são os atributos. Eles são informações sobre as entidades. No caso, o CPF, o nome e o sexo do proprietário. E na direita, o código, o bairro e o número e a rua do endereço. Podemos ver que nos atributos, cada entidade possui um atributo com um círculo preenchido. Ele é o atributo principal. Ele identifica a identidade. No caso do endereço, nós vemos que o atributo código não foi pedido no nosso projeto, porém incluímos ele para ser um identificador do nosso endereço de forma que não possa ser repetido, já que bairro, número e rua supostamente podem ser repetidos. Vemos também que do lado das entidades possuem 2 números entre parênteses. Do lado da entidade proprietário existe o número 0,n. Do lado da entidade de endereço existe 0,1. Ele é o grau de relacionamento entre as entidades. Na ordem da esquerda para a direita, o grau mínimo para o grau máximo. Como nosso projeto pediu, nós classificamos que a entidade pode não ter nenhum, a entidade proprietário pode não ter nenhum endereço ou pode ter diversos endereços. Por isso, 0, nenhum, para N, números e números. A entidade endereço já tem um grau 0,1, ou seja, ela pode não ter nenhum proprietário ou pode ter um e no máximo um proprietário. A partir desse ponto, entramos no modelo lógico. Olá, nós vimos anteriormente no modelo de banco de dados conceitual a elaboração de projetos visando sempre o usuário, onde eram representadas utilizando diagramas em blocos, né? Com esses diagramas eram feitas as relações de entidades, suas especializações, seus atributos e autorrelações. Nós vamos entrar agora no modelo de banco de dados lógico. Nesse modelo, nós entraremos na forma como essas informações vão ser organizadas e representadas. O modelo lógico já leva em conta algumas limitações e implementações de recursos, como adequação de padrão, nomenclatura, define as chaves primárias e estrangeiras, normalização de integridade referencial, entre outras. Para o modelo lógico, deve sempre ser criado levando em conta os exemplos de modelagem de dados criados no modelo conceitual. As chaves primária, estrangeira e candidata são conceitos importantes na modelagem de dados. Por quê? Elas vão implementar restrições que garantirão ao futuro banco de dados a integridade desses dados. Já na análise, né, de entidade e na identificação dos relacionamentos, teremos que definir as chaves que irão impor as restrições de integridade no banco de dados. Chave primária é atributo ou combinação de atributos que possui a propriedade de identificar de forma única uma linha na tabela. Corresponde a um atributo determinante que não pode ser nulo. Cada tabela deve incluir um campo ou um conjunto de campos que identifique de forma exclusiva cada registro armazenado na tabela. Desta forma, com a chave primária, cria-se uma identificação única, o que dá total segurança para que as aplicações possam acessar, alterar, excluir dados sem correr o risco de apagar ou alterar 2 campos da tabela ao mesmo tempo. Chave primária.
atributo ou combinação de atributos que possuem a propriedade de identificar de forma única uma linha da tabela. Corresponde a um atributo determinante. Cada tabela deve incluir um campo ou conjunto de campos que identifique de forma exclusiva cada região armazenada da tabela. Desta forma, com a chave primária, cria-se uma identificação única, o que dá total segurança para que as aplicações possam acessar, alterar, excluir dados, sem correr o risco de apagar ou alterar dois campos da tabela ao mesmo tempo. Já a chave estrangeira ocorre quando um atributo de uma relação for chave primária em outra relação. Em outras palavras, sempre que haver o relacionamento 1 para n entre duas tabelas, a tabela n receberá a chave estrangeira.